E se os vagalumes produzissem uma vacina, como Joel e o mundo estariam? E se Sarah e Tess estivessem vivas? E se Joel não tivesse mentido para Ellie? Hoje iremos analisar a história da franquia The Last of Us e falar o que provavelmente aconteceria se os principais eventos dos dois games tivessem sido diferentes. Garanta o seu The Last of Us Parte 2, camisas do God of War, bonecos, quadros e canecas dos seus games favoritos clicando nos primeiros links na descrição. E se Sarah estivesse viva? Joe e Tommy não teriam se juntado aos caçadores, pois a facção não aceita crianças. Nisso, eles provavelmente formariam um grupo de sobreviventes, com um certo número de pessoas, ou iriam para alguma zona de quarentena. Joel obviamente ensinaria Sarah a usar uma arma e a se defender, e ele e Tommy não se separariam. Joel poderia não virar um contrabandista caso fosse para a zona de quarentena de Boston. Sendo assim, ele não conheceria a Tess. E se por algum motivo a conhecesse, eles não se dariam tão bem, já que não compartilham a mesma visão de mundo. Consequentemente, ele não iria encontrar Marlene e não conheceria a Ellie. Com isso, acredito que ele se juntaria aos vagalumes junto com Tommy, já que aqui sua visão de mundo seria igual à do seu irmão, pois Sarah não morreu e ele ainda teria a esperança de que um dia sua filha possa ter uma vida normal novamente. Nisso, haveria a chance deles serem mortos, porque os vagalumes estão sendo massacrados, principalmente em Boston. E também haveria a chance deles estarem no grupo de extração que estaria esperando por ele no Congresso e morrerem lá. Em algum momento, eles também poderiam sair de onde estariam e ir para alguma outra base vagalume ou para Salt Lake, onde Ellie estaria sendo usada para criar uma vacina caso conseguisse chegar na cidade. E se Joel, Ellie e Tess não fossem emboscados pela patrulha militar? Joe e Tess não descobririam que Ellie é imune, e ao chegarem no Congresso, Tess revelaria que está infectada, mas como não sabe que Ellie é imune, ela não convenceria Joel a levá-la até Tommy, mas ficaria no Congresso para se sacrificar e dar tempo para eles fugirem. Nisso, eles poderiam achar uma rota de fuga diferente das que fizeram no game e chegarem à zona de Boston. Lá Joel procuraria os vagalumes ou a Marlene para entregar a Ellie, e caso não os encontrasse, poderia cuidar dela ou entregá-la a algum orfanato. Se em algum ponto ela fosse escaneada e Joel estivesse perto, ele descobriria que ela é na verdade imune, já que teria ficado muito tempo com ela e nada havia acontecido. E tentaria argumentar com os soldados, mas não ia adiantar de nada e ela morreria. Durante a fuga no Congresso, eles também poderiam fazer o caminho que fazem no jogo, chegando ao metrô cheio de esporos. Como a Ellie não teria uma máscara, Joe veria ela respirar os esporos e descobriria que ela era imune, podendo ou não decidir levá-la até os vagalumes. E se o grupo de extração dos vagalumes estivesse vivo? Joe e Tess entregariam Ellie para eles, que iriam atravessar o país até Salt Lake e fazer uma vacina. No entanto, como é contado por Marlene, muitos vagalumes morreram durante o caminho até o hospital, e esse grupo que estaria com Ellie teria grandes chances de morrer, e ela também. E se Tess não tivesse infectada, ela iria fugir junto com Joe e Ellie, iniciando então uma jornada em trio até o Tommy. Ela poderia morrer em algum ponto no caminho devido aos eventos do jogo, mas caso chegasse junto com Joe e Ellie até os vagalumes, ela ou iria convencer Joe a deixar a Ellie morrer para garantir a vacina, ou, assim como ele, não deixaria, pois teria se aproximado dela durante a jornada. Caso ajudasse Joe a matar todos os vagalumes e o pai da Abby, ela também seria caçada pela Abby, e poderia morrer no lugar do Joel ou junto com ele. Caso a primeira alternativa acontecesse, um deles iria junto com a Ellie buscar vingança pela morte do outro em Seattle, ou iria tentar convencê-la a esquecer a vingança. E se Sam não fosse infectado? Os dois irmãos não teriam morrido. Joe se aproximaria principalmente de Henry e ao chegar em Jackson, o deixaria no assentamento e partiria com Ellie sozinho para a universidade. Ou os dois poderiam ir até a universidade, possivelmente deixando Sam em Jackson. E o resto eu acredito que seria a mesma coisa da Tess, com a única diferença de que Sam também iria querer vingança contra a morte de Joe e de seu irmão, ou convencer a Ellie a esquecer a Abby. E se os vagalumes tivessem produzido uma vacina, o mundo do game talvez voltaria ao normal. No entanto, demorariam décadas, se não séculos, para ser exatamente o que era antes. E durante esse tempo haveriam conflitos pela vacina ou contra a vacina, porque nem todos seriam pacíficos e iriam aceitar numa boa. Haveriam aqueles que não confiariam nos vagalumes ou na vacina, já que é uma pandemia global onde você não tem que lidar com infectados, as pessoas já não acreditam e se recusam a vacinar,
Imagine um mundo que está em um estado pós-apocalíptico há mais de 20 anos, onde as pessoas se tornaram apáticas em relação a tudo, sem esperanças de que algo bom possa acontecer e que já passou por testes falhos de vacinas. Além disso, os vagalumes teriam que juntar forças com a Fedra e tentar fazer algum contato com outros países para conseguir vacinar todos, lutar contra os rebeldes e, quem sabe, talvez, desse tudo certo e um dia a humanidade voltasse ao que era antes. Em relação ao Joel, ele voltaria para Jackson e viveria o resto de sua vida lá. E caso tivesse salvado a Ellie, mas não matado o pai da Abby, eu acredito que ele viveria o resto de sua vida com ela e nada aconteceria com ele, já que é sugerido que a Abby foi atrás dele por causa da morte de seu pai, e não pelo que ele tirou da humanidade. Porém, ainda haveria chances dele ser morto por um grupo de ex-vagalumes que ficaram bravos pelo que ele fez. E se Joel tivesse contado a verdade para Ellie, ela ficaria brava com ele da mesma forma que ficou em The Last of Us 2, mas como não ficaria anos acumulando desconfiança, o desculparia bem antes de 2 anos, que foi o tempo que ela demorou para perdoá-lo nos dois. E os dois poderiam aproveitar mais o pouco tempo que restaria da vida do Joel. E se Abby não fosse buscar vingança, ela não teria se afastado de seus amigos após a morte de seu pai por causa de sua obsessão pela morte do Joel. E não teria perdido todos os seus amigos por causa do Tommy e da Ellie mais tarde. Além do Joel e da Ellie voltarem a ter o relacionamento que tinham antes, vivendo o resto de suas vidas em Jackson. E se Ellie não fosse buscar vingança, ela não teria perdido Jesse, Dina, JJ, o Tommy, o canivete de sua mãe e os seus dedos, podendo fazer a única coisa que a conectava com Joel, e estaria em Jackson provavelmente recuperada do transtorno de estresse pós-traumático, junto com Dina e JJ, e não teria sofrido todos os traumas em Seattle. E se Lev não tivesse fugido para a Ilha Serafita, Yara e a mãe deles não morreriam, e talvez Mel e Owen também não, já que Ellie teria que lidar com 4 pessoas e um cão treinado. Além de Manny ter mais chances ainda de morrer para o Tommy. Isaac provavelmente não morreria e conseguiria continuar liderando seu ataque à Ilha Serafita e talvez vencer a batalha. Bom pessoal, se você está gostando do vídeo, compartilhe ele para que mais pessoas possam conhecer o canal e bora de volta para o conteúdo. E se Ellie não esquecesse o seu mapa no aquário? Basicamente a mesma coisa caso ela tivesse voltado com Jesse para ajudar o Tommy na marina. Abby não os encontraria, ela não teria o seu braço quebrado, Jesse não morreria e Tommy não ficaria meio cego e manco. Abby, Owen, Mel e Lev poderiam ir para Santa Bárbara, e pelo que é mostrado, não dá para saber se eles iriam chamar os outros ex-vagalumes para sair da WLF junto com eles. E mesmo que chamassem, seria difícil conseguir falar com eles, já que Abby está sendo procurada pela WLF por causa do que ela fez na Ilha Serafita, e por causa disso, todos os seus amigos que são desaparecidos também seriam procurados. De qualquer forma, eles seriam um grupo e teriam menos chances de serem capturados pelos cascavéis e acharem os vagalumes. E se Ellie tivesse matado a Abby, ela poderia se sentir mal, assim como foi com a Nora e a Mel. Seria meio estranho tanto ela levar o Lev com ela, quanto deixá-lo na praia, então isso eu deixo para você falar nos comentários. E se Abby tivesse matado a Ellie, Abby se encontraria com os vagalumes, sabendo que matou a única pessoa imune conhecida. Ela sabe disso porque a Ellie contou para ela no teatro. Ela provavelmente não se sentiria mal por causa disso, afinal estava se defendendo, e continuaria a procurar uma vacina com os vagalumes, ou fazer o que quer que eles estejam fazendo agora. Em relação a Ellie, ela seria levada pela maré, e mais nada aconteceria. Bom pessoal, esses foram os principais momentos que eu consegui encontrar algo para falar. Você discorda ou concorda com algo? Me diz aí nos comentários. Veja os outros vídeos de The Last of Us no canal. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Falou, é nóis.